O assunto coronavírus e Covid-19 é um assunto que as pessoas já estão meio complicado até de falar, meio já não querem muito ouvir mais, óbvio, tá? Mas dentro do mercado imobiliário, obviamente, né, porque é a área que eu atuo e as imobiliárias têm pedindo socorro ou informações sobre isso, e eu tenho percebido algumas coisas que eu acho que é interessante a gente comentar e conversar sobre isso. Por exemplo, eu vejo imobiliários que estão se saindo muito bem nisso, estão captando, pasme, alugando bem, estão vendendo, por que não? Como tem imobiliária que está tão perdido que não está conseguindo resolver nem a inadimplência ou a cobrança, ainda o seu sistema ele não é na nuvem, então é uma diferença muito grande entre uma imobiliária e outra, e sempre o mercado imobiliário esteve discutindo sobre a gente estar no mesmo barco, que eu enxergo que não. Na verdade, a gente está como o Brasil, a gente está na mesma tempestade, cada um no seu barco. Ou seja, alguns barcos vão afundar, alguns barcos vão se manter. O mercado acionário fala hoje que a maneira de se enxergar o mercado acionário é o Titanic. Muitas pessoas salvaram, mas muitas pessoas ficaram boiando por muito tempo. Então você pega ações, por exemplo, nesse momento aí, de companhias aéreas ligadas ao turismo, que são ações que, para que elas venham alcançar o patamar que estavam há pouco tempo atrás, fevereiro ou março, ou início de março, vai demorar um pouco. Por exemplo, teve ações aí que caíram 70% para você ter uma noção. Então, para ela recuperar isso, tende a demorar. E lógico que ações de logística, ações de agricultura, vão ser ações que vão subir mais rápido. Então, por essa razão que vem, qual é o corpo que se sabe, o corpo que vai boiar por algum tempo. Trazendo analogia para nós entendermos que o nosso barco na tempestade. Então, a grande preocupação que eu tenho com você como empresário do mercado imobiliário é você preparar sim o seu barco para você sair dessa tempestade. O que eu tenho visto aí? Eu tenho visto pessoas que não estão agregadas e não estão percebendo a forma do trabalho que elas têm que fazer na questão das vendas, por exemplo. E vou te dar uma coisa muito clara e muito óbvia que você vai perceber isso. Amigão, se hoje em dia todo cliente que está vendo imóvel agora durante o coronavírus, ele não é o turista de imobiliária, né? Porque a gente fala que tem o turista que está vendo imóvel que parece turista que não quer comprar. Mas qual é o louco que vai sair para ver o imóvel em pleno coronavírus? Então, se ele está saindo para ver o imóvel, a probabilidade dele comprar, na minha opinião, é grande. E aí onde as imobiliárias estão se perdendo, esse é só um dos exemplos que eu quero te colocar. Onde as imobiliárias não estão acompanhando o trabalho que o corretor vem fazendo, se é no seu home office ou não, ou se é na imobiliária ou não. Por que eu digo home office ou imobiliária? Porque o país nosso é gigantesco. Santa Catarina, algumas imobiliárias estão abrindo. Interior do Mato Grosso, eu tenho clientes que a cidade dele abre meio período, parece que combinou com o vírus, só vem à tarde, né? Então, tem muita situação. Tem cidades no interior de São Paulo que você não está conseguindo entrar no prédio para demonstrar o imóvel. Então, é muita diferença do mercado para o outro, obviamente de uma cidade para outra, de uma região para outra. Mas tentando fazer aí uma geral dessa situação, e queira ou não queira, nós estamos falando de imobiliária, nós estamos falando de você vender, nós estamos falando de você alugar, é aquilo que eu sempre digo, de pastel eu não entendo, então eu não tenho que estar aqui discutindo pastel, e sim de imobiliárias, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco chatas quando eu defendi a questão de que o aluguel deveria ser pago e tal, de algumas pessoas fizeram comentários do tipo, poxa, não está enxergando as pessoas que não podem pagar aluguel. Eu nunca disse isso. Eu sempre coloquei o quê? Primeiro, o aluguel que o cara está pagando em março, ele é referente a fevereiro. Então as pessoas estavam discutindo março numa situação no que ele já morou. Segunda questão, eu encontrei pessoas, às vezes você está no local e está uma pessoa do teu lado, combinando com a outra de como ela devia fazer para não pagar aluguel. Quer dizer, então você tem num país, muitas vezes, pessoas que querem se aproveitar disso. Então, é óbvio que dentro dessa questão, dentro desse processo, a gente tem uma série de características diferentes que nós não estamos aqui para julgar, mas é a realidade. E a sua empresa, que é uma imobiliária, está dentro dessa realidade. Qual é a imobiliária que está sentindo hoje? Qual é a imobiliária que está sufocando, apanhando? Aquela imobiliária que tem muito imóvel administrado e que ela está tendo muitos problemas de gente querendo renegociar ou gente querendo desocupar, e está tendo muita desocupação pelo Brasil, essa está apanhando. Por outro lado, a imobiliária que está fazendo o seu processo de captação de locação está saindo na frente.
Porque se estão desocupando, eu tenho imóvel para alugar. Então olha que interessante, aquela imobiliária de pequeno padrão, ou de pequeno porte, ela está começando a ter chance de subir. Eu tenho clientes que estão alugando muito bem, eu tenho clientes que estão indo muito bem, eu tenho clientes que estão apanhando. Por que clientes que estão apanhando? A gente tem processo de consultoria que está conosco há 5 anos, como consultoria que começaram agora. As consultorias que começaram agora, tenho clientes, para você ter uma noção, que não tem um software na nuvem. O que isso significa? Para emitir o boleto, ele tem que ir na imobiliária. Então, caramba, eu quero que você perceba a oportunidade que você também está tendo nesse momento. Quem sou eu para estar contra coronavírus ou achando isso bacana ou não, porque isso é péssimo para todo mundo, tanto que eu não estou no meu escritório gravando isso. O que eu estou dizendo é o quê? É que existe uma oportunidade e você tem que, não me leve a mal, ter uma clareza do que nós estamos passando. E nós estamos passando sim por uma tempestade. Cada um no seu barco, e se o seu barco vai sobreviver lá. Porque eu canso de fazer diagnóstico em imobiliárias, onde às vezes eu percebo assim, a pessoa diz assim, Rosalvo, eu não sei fazer outra coisa, eu só sei ser corretor, eu só sei vender imóvel, eu vou abrir que negócio? Porque às vezes a pessoa está percebendo que não está dando certo o seu negócio e me chama, obviamente, para um socorro. Eu sempre gosto de brincar que ninguém me chamou até hoje para pagar velhinha. É nosso aniversário, a nossa imobiliária está fazendo aniversário, nós vamos contratar você para pagar velhinha. Não existe. Me chama porque ela tem problema. E se existe essa questão de o cara perceber que ele só entende de mercado imobiliário, como é que ele vai sair? E nós estamos num processo hoje, nesse sentido, onde a sua imobiliária está atravessando por isso. Então, o que eu digo para você é, você tem que, a partir desse momento, focar no seu processo de captação, focar no controle da gestão do seu gestor, focar na gestão do seu corretor. O que o seu corretor está fazendo no dia a dia? O que o seu corretor fez hoje pela manhã? O que o seu corretor fez hoje à tarde? O que a sua atendente fez? Mesmo na casa dela. Obviamente, toda a minha comunicação, toda a minha propaganda, todo o meu marketing, eu vou ter que trabalhar hoje no social, porque eu não posso nem pegar o meu cadastro de 1 ano e meio atrás, porque se é de um cadastro de 1 ano e meio atrás, esse cliente muitas vezes está dizendo assim, agora não é hora de eu ver imóvel. Então é um cliente ainda que é o famoso lead frio e ele não está pronto para compra. Mas o lead que está vindo hoje novo é um lead que está para compra. Por outro lado, você tem um cara que ele acha que o mercado imobiliário que vai baixar preço. Eu não acredito nisso, eu acredito que se o dólar subiu, se as ações estão caindo, o imóvel passa a ser uma coisa interessante. Nunca se teve tanto dinheiro na poupança como se teve agora em março. Por outro lado, o governo agora liberou alguns bilhões de reais para financiamento imobiliário. Então o que é claro para mim? Quando nós saímos dessa pandemia, o mercado imobiliário volta aquecido. Isso é a coisa que você tem que enxergar. Ele volta aquecido. Então você tem que estar preparado para esse aquecimento de mercado. E como é que eu vou estar preparado para isso, Rosalvo? Se preparar agora. Então, se você... Como é que está o trabalho, dos seus corretores, da captação da locação em si? Como é que você está fazendo o seu trabalho com a administração da locação? No que se refere ao cliente estar atrasando, no que se refere ao cliente estar negociando, você está também negociando a tua taxa está indo automático porque baixou o valor do aluguel. Não me leva a mal, está errado. Eu defendo uma tese que você tem, imagine uma impressora. A impressora, para eu imprimir uma folha, eu preciso ter a folha, a impressora e uma tinta. Isso são equipamentos que eu preciso ter. Por outro lado, eu preciso de alguém que aperte o botão e eu preciso da luz. O que é isso? É um serviço operacional. Aquilo que você cobra de taxa de administração, ele é chamado de serviço operacional. O serviço operacional existe. Não estou dizendo quem vai pagar, o proprietário ou o inquilino. Então significa o quê? Eu posso também negociar isso com o inquilino. Eu estou negociando o desconto do aluguel. Eu não estou negociando o desconto desse serviço operacional, que inclusive agora ele está me custando mais para atender esses clientes. Então, o que eu percebo que é a dica que eu vou te dar? Eu percebo que está existindo uma série de situações que mudam o mercado, como uma série de imobiliárias que estão, através dessa mudança, fazendo situações diferentes. Então, uma imobiliária que está caindo, uma que está crescendo, uma que está vendo oportunidade, uma que está ganhando mercado e uma que está apavorada. Qual dessas é você? Então,
voltando, eu acho que você tem que enxergar, né? Voltando ao que eu disse antes, nós estamos sim enfrentando uma tempestade. Como você está preparando o seu barco para passar por ela e obviamente está pronto para quando tudo isso passar, essa tempestade, e a gente entrar na bonança, como é que você aproveita disso? Ok? Espero que eu tenha te ajudado nisso, espero que eu tenha motivado a você olhar para dentro da sua imobiliária, para você olhar para o seu negócio e você entender que você vai conseguir sim sobreviver a essa situação, desde que você consiga entender o que está acontecendo. Ok? Um abraço, falamos!